Gente, é muito bom estar aqui mais uma vez. Eu gosto de falar uma coisa. Opção não faltou para você estar em outros lugares. Mas o Espírito Santo tocou no teu coração para você vir à igreja hoje. Então, não faltou lugar. Você poderia passear, você poderia lanchar, ou você poderia ficar descansando em casa. Mas porque você é a moradia do Espírito Santo, Ele falou, hoje você vai para o culto, porque hoje eu vou te pegar de jeito lá. Amém? Então, glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Para a galera que está no YouTube, sejam bem-vindos também. Queridos, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra muito importante da parte de Deus. Uma palavra revelada, uma palavra que vai trazer para você um renovo, um aprendizado e principalmente vai fazer você alcançar o impossível pela fé. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 9 e o versículo 10. Lembrando vocês que nós já entramos na reta final da mudança do prédio. Amém? Dá uma glória a Deus bem alto aí. Então, em breve nós estaremos nos mudando de prédio para um prédio melhor, mais bonito, mais bem localizado. Para você que tem o seu carro, você vai guardar lá tranquilão, sem problema algum. Fica nas marginais da BR-101 ali, na antiga Cromagem Jean. Então fica ligado aí, gente, para você não vir no culto depois que a gente já estiver em outro lugar, hein? Então fique ligado que em breve nós vamos postar bastante informações. Se você ainda não segue a nossa igreja no Instagram, Palavra Viva Church Palhoça, no YouTube também, no Facebook. Hoje você fica sabendo das novidades do culto pelas redes sociais, né? Alguém não seguia o Instagram da igreja? Bota pra gente aí, segue lá no Instagram, Palavra Viva Church, Palhoça. Lá você vai receber todas as informações, amém? O texto de 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 9. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Grave essa última parte do versículo 10. E Deus atendeu ao seu pedido. Mais uma vez, vamos ler a oração desse homem. Abençoa-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém? Se você tem uma caneta aí, um caderno, um bloco de notas, anote esse texto. Anote principalmente essa última parte. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém? Hoje eu quero falar sobre esse homem que é citado apenas uma vez nas Escrituras, Jabes. Você não vai encontrar o nome dele no Novo Testamento. Provavelmente você não vai encontrar o nome dele em outros lugares da Bíblia. Então ele é citado apenas no versículo 9 e no versículo 10. Qual o significado da palavra? A mãe dele disse, ele causa tristeza e dor. A mãe de Jabes teve dificuldade para gerar esse menino, seu Hilton. Provavelmente ela teve uma gestação difícil. Provavelmente ela teve alguma enfermidade que causou doenças, males. E quando ele nasceu, ela teve a excelente ideia. Só porque tu fez eu sofrer, agora o seu nome vai ser Jabes, aquele que causa dor. Então você consegue entender um menino crescer a vida inteira e a mãe dele chamando assim, você causador, você causador. Acorda, seu causador de dor. Acorda, seu dificuldade. Então o menino ele cresceu. Em vez de ser chamado o filho da bênção, o filho da promessa, ele cresceu de dia e de noite chamando de quê? Seu perturbado. Você me deixou doente. Por mais que ela fosse mãe, provavelmente ela usou de um termo carinhoso. Bom dia, seu causador de enfermidade. Bom dia, vem almoçar, ô atribulado. Provavelmente ela chamava ele porque esse é o significado.
Então a sua mãe teve muitas dificuldades. Mas a Bíblia diz que houve um momento na vida desse homem que ele cansou de sofrer. E é onde a palavra de Deus diz que ele foi um homem muito respeitado. Porém, a sua mãe deu esse nome desagradável. Então houve um momento na vida de Jabes em que ele conheceu o Deus verdadeiro e o poder da oração. E esse é o tema da minha mensagem hoje. Repita comigo: uma oração vitoriosa. Agora você tem que falar para o inferno ouvir: uma oração vitoriosa. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar mais uma vez aí. Pisa no chão com força e brada: uma oração vitoriosa. Pode sentar, porque eu vi alguma gente bochechando aí, com sono. Então vamos levantar um pouquinho aí. Amém? Então Jabes, ele foi um homem que ele foi mudado pela sua vida de oração. E primeiro ponto da minha mensagem é que Jabes, ele não era o problema. O problema estava no campo de batalha. Vem comigo. Vou fazer uma pergunta para você, mãe. Essa criança, ela tem culpa de ter feito males na vida daquela mãe? Claro que não. Nenhuma criança pede para nascer. Então aquela criança não teve culpa de nada. Teve dificuldades, teve problema, teve sequela, bastante. Mas aquela criança não teve a culpa. Por isso que o Jabes não era o problema. O problema estava no campo de batalha. Porque muitas vezes nós achamos que somos os próprios causadores das dificuldades. Muitos sim, mas também muitos não. Existem muitas dificuldades na sua vida que são ocasionadas por você mesmo, Nós somos causadores de problemas. Quando a gente deveria ficar quieto, a gente fala. Quando a gente deveria engolir seco, a gente quer vomitar um monte de sapo. Quando Deus fala assim: vai dormir, rapaz, para de ficar pensando nisso, você fica articulando o que você vai falar. Mas muitas dificuldades não são ocasionadas por mim. Porque, como o bispo disse domingo aqui, existem lugares que Deus não entra quando você vai. Porque onde eu estou, o que eu estou fazendo, o lugar que eu estou centrado, provavelmente é o lugar que tem trazido dificuldades e problemas para a sua vida. Muitas vezes não é você o culpado, mas é o lugar que você está, é o lugar que você frequenta, é as pessoas que você convive, é as palavras que você ouve. Porque vem comigo, Deus nos deu o reino dele aqui na terra, amém? Mas se nós não entrarmos no reino dele, da maneira dele, do jeito que ele nos pede, nós podemos chegar perto demais da fronteira e cair no território inimigo. Existe o reino de Deus, o reino da luz, mas também existe o reino das trevas, o reino da maldade. E alguns gostam de andar na fronteira, sabe? Um pé lá, um pé cá, em cima do muro. Eu não sei se eu tomo decisão para cá, eu não sei se eu tomo decisão para lá, mas a vida nos ensinou que quem está em cima do muro, um dia ele vai cair. E sempre é de costas, porque a pressão do vento vai derrubar você. Por isso que, quando eu ando na fronteira, eu estou mais suscetível a ser atacado pelos inimigos. Porque Deus quer que nós desfrutamos dos benefícios do seu reino, não apenas na eternidade, Wagner. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. A eternidade já está garantida. As moradas já estão preparadas, amém? Para aqueles que foram salvos, já existe o seu nome no livro da vida. Glória a Deus, glória a Deus. Só que aqui na terra nós devemos fazer a nossa parte ainda. Nós precisamos fazer avançar o reino de Deus. E o lugar mais perigoso dessa guerra é a fronteira. A fronteira é o lugar mais difícil, porque é o lugar onde você vai ser mais atingido. E muitas vezes a gente se preocupa, a gente fica perguntando para Deus, a gente culpa a Deus. Deus, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esse deserto? Eu já fiz muito essa pergunta. Poxa, mas eu estou fazendo tudo certo. Eu estou indo para a igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço coraçãozinho para Deus, eu amo Deus. Mas por que eu tenho sofrido grandes ataques de desânimo,
de angústia, de flechas de doença na minha alma? É simples. Porque o território que eu estou tem facilitado esses ataques. Porque quando você está no reino da luz, o Senhor te protege. Mas quando você está na fronteira, fica difícil Deus proteger. Porque existe um muro, existe uma linha. E muitos andam nessa fronteira e não gostam de tomar decisões. Ou então, muitas vezes também fiz isso. Acho que você vai se identificar. Não existe atalho para a bênção. Não existe caminho fácil para a bênção. Não existe um modo, um código. Não existe. Existe o quê? Existe uma iniciativa em ter uma vida de oração. E é isso que eu quero falar hoje. Porque Jabes, ele tinha problemas. Ele tinha problema de identidade. Ele era um cara mal resolvido. Ele era um cara problemático nas suas emoções. Eu entendo que, pelo fato de a mãe dele amaldiçoar a vida inteira, ele era um cara problemático na sua vida financeira, na sua vida emocional. Se ele casou, ele escolheu errado. E ele começou a fazer um monte de erros até um dia. Até um dia que ele conheceu Deus e o poder da oração. Eu amo a oração. Porque você nunca mais vai ver o nome dele citado, mas você vai ver o nome dele citado pela oração. Ele teve uma vida transformada pela oração. E no versículo 9 ele diz, mais uma vez, eu quero ler com você o versículo 9. Ele foi o homem mais respeitado da sua família. Porém a sua mãe lhe deu um nome. Com muitas dores dei à luz. Segundo ponto dessa minha mensagem, a oração transforma a minha mente e também transforma o meu mundo. Observa que esse homem, de um causador de dor, ele se tornou um homem transformado e respeitado. E uma pergunta que eu faço para você essa noite: Pastor Júnior, ou igreja, bispo, Jesus, Deus, anjos, como que eu faço para mudar de mente? É uma pergunta que muitos fazem, né? Eu acho que eu preciso para uma terapia. Nada contra. Eu acho que eu preciso fazer um treinamento. Nada contra. Ou eu preciso fazer um investimento na minha vida. Nada contra. Só que você só consegue mudar de mente quando você tem contato com uma nova forma de pensar. Faz sentido para você? Você era escravo. Quando você anda com alguém livre, você naturalmente recebe os nutrientes de alguém que é livre. Mas quando um pecador anda com um pecador, quando um escravo anda com um escravo, eu continuo escravo. E qual que é a melhor forma de eu mudar a minha mente? É simples. Quando eu tenho contato com uma nova forma de pensar. Isso nós chamamos de metanoia. Sabe quem é a metanoia? É Jesus Cristo. Quando você começa a andar com Ele, Ele despeja um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir, um novo jeito de se comportar, um novo jeito de se vestir e principalmente um novo jeito de pensar. Porque quando Jesus ele entra na vida de alguém, Ele muda a sua cosmovisão. O que é a cosmovisão? É o jeito que você vê a vida. É o jeito como você vê a família. É o jeito como você vê o trabalho. Quando você tem uma cosmovisão transformada, você não acorda mais espraguejando o seu trabalho. Quando você tem uma mente renovada, você acorda diferente. Porque, deixa eu fazer um comparativo aqui. Qual que é a nossa forma de pensar? Se alguém faz mal, eu logo revido, não é verdade? Esse não é o jeito da gente pensar. Se alguém me fez mal, eu logo revido, eu vou pagar olho por olho, dente por dente. Mas qual que é a forma de pensar do céu? Perdão. Olha o comparativo de formas de pensar. Qual que é a forma de pensar do mundo? Desista. Acaba com isso aí. Sabe qual que é a forma do céu? Se está difícil é porque tem milagre chegando aí. Olha a forma nossa e do inferno. Desiste, rapaz, isso aí não vai dar mais em nada. Para de orar por ela, para de orar por ele. Mas o contraponto do céu é: continue orando. Se está difícil é porque tem um milagre chegando na sua vida. Dá um glória a Deus aí. Querido, se está difícil, se está passando difícil no deserto, se está complicado e apertado, fique tranquilo. Porque quando está difícil é porque o seu milagre está chegando. É isso que eu quero falar. Quando está difícil no deserto, Deus sempre vai mandar anjo para trazer comida para você. Jesus ele estava no deserto. Jesus ele foi
tentado pelo diabo. Jesus debateu e venceu todas. E depois que Jesus venceu, o que aconteceu? O Pai mandou anjo para trazer comida para Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Por mais que seja deserto e seco, quando você vence o inimigo, Deus manda maná para você. Sabe o que é maná? É o alimento que vai fazer você ser sustentado. Porque a Bíblia diz que o alimento que Jesus comeu, ele andou por muitos tempos. Elias também. Elias estava lá e Deus trouxe alimento a ponto de Elias não precisar comer durante 40 dias. Gente, isso aqui é uma lição para nós. O mundo não tem comida para oferecer para a gente. Mas a comida sempre vem do céu. Dá um amém aí, dá um glória a Deus aí. Não existe comida espiritual em outro lugar a não ser no trono de Deus. Só que no versículo 10, a Bíblia diz, vem comigo para o versículo 10. Jabes orou a Deus de Israel. E agora ele vai fazer uma oração maravilhosa. E o terceiro ponto dessa mensagem é: como fazer uma oração vitoriosa? Eu agradeço pela minha comida, eu agradeço pela minha casa. Isso são orações de gratidão. Mas eu quero agora, Jabes vai ensinar para a gente uma oração de guerra. Sabe que a oração ela tem sido uma arma esquecida? A oração ela tem sido uma das armas que muitas pessoas têm deixado de lado, empoeirada, esquecida literalmente. Porque muitas vezes quando acontece uma situação complicada na nossa vida, a gente corre para a gente corre para 2, e a gente vai pedir oração para 3. Só que a gente esquece que Deus nos deu uma ferramenta capaz de destruir fortalezas, capaz de derrotar principados e potestades. Ei, é pela oração que você pode ser curado, é pela oração que você pode ser liberto, é pela oração que você pode prosperar, é pela oração que você pode mudar a sua família, é pela oração que você pode mudar o estilo do seu casamento, é pela oração que os seus filhos podem ser transformados. Mas muitas vezes nós lembramos de tudo e esquecemos da oração. Mas esse homem, ele deixou uma lição para nós. Como fazer uma oração vitoriosa? E ele vai dividir essa oração em 3. Ele fez 3 pedidos. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Olha que coisa fantástica. Ele fala assim: Senhor, me prospera. Tem muita gente que não gosta de pedir dinheiro para Deus, né? Aí eu peço. Sou folgadão. Falei: Senhor, preciso de dinheiro aí. Dá um jeito aí, Senhor. Olha, o mês não vai terminar no 0. Ou você faz de difícil: eu não vou pedir. Não. Queridos, olha o que o Senhor me pediu. Ele falou: Senhor, estenda as minhas fronteiras. Ele quis dizer o que? Senhor, eu tenho um puxadinho, mas eu quero hectares. Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus. Deus é um Deus de grande, Deus é um Deus de multiplicação. Às vezes a gente quer o pequenininho, aquela coisinha, mas Deus está colocando no seu coração: pede por hectares, pede por coisa grande, pede por coisa difícil, pede por coisa impossível. Mas ele tem um detalhe aqui muito interessante, que uma oração vitoriosa, ela só pode acontecer depois de uma mente renovada e limpa pelo sangue de Jesus. Jesus disse assim: vocês não recebem porque vocês pedem mal. O que Jesus estava querendo dizer? Sabe por que vocês não recebem o que vocês pedem? Porque a mente de vocês não foi renovada ainda. O que Jesus estava querendo dizer? Quando vocês me pedem alguma coisa, vocês estão me pedindo cheios de intenções erradas. Vocês estão me pedindo para prosperar, para mostrar para o vizinho: agora eu prosperei, desgraçado. Agora você vai ver, eu vou colocar um escapamento esportivo e vou roncar na sua casa. Só porque você me viu, agora eu vou fazer. Mas Deus não prospera quando a intenção é sempre provocar a ira, a inveja e usar para benefício próprio. Uma coisa eu aprendi na minha vida: tudo que eu peço para mim, Deus não dá. Agora, quando eu peço para mim, para compartilhar, Deus abre os céus. Pegou? Quando você pede alguma coisa e fala assim: Senhor, eu quero isso porque eu vou compartilhar, eu vou abençoar, Deus tem o prazer de trazer na sua porta. Faz sentido para você? Alguém já recebeu isso? Senhor, eu quero isso. Aí não vem.
Mas, Senhor, eu quero isso, porque eu vou ajudar a tua casa, eu vou ajudar a tua obra. Senhor, me prospera, porque eu vou dizimar mais na igreja, eu vou ofertar mais na igreja. Deus escancara as janelas e os portais do céu. E Jesus fala: sabe por que vocês não recebem? Porque vocês estão pedindo pelo bel prazer. Mas Jabes, olha a oração dele. Ele só foi atendido porque a sua mente foi renovada. Ei, queridos, a nossa mente só pode ser renovada pelo sangue de Jesus. Uma mente renovada, tudo que ela pede, Deus concede. Uma mente limpa, lavada pelo sangue de Jesus. Uma mente onde o Espírito Santo mora ali, tudo que ele pede, os céus concede. Dá uma glória a Deus, aleluia aí. Então observa que ele só vai fazer essa oração depois de ele ter se encontrado com Deus. Ele conheceu o Deus de Israel. E aí ele faz o pedido e as coisas acontecem. Por quê? Causas impossíveis. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. Orações difíceis só serão respondidas quando a sua mente for purificada pelo sangue de Jesus. Olha que Jesus diz: quando vocês forem pedir algo ao Pai, eu vou dar uma chave. Pede no meu nome. Pegou? Olha que Jesus diz: quando vocês chegarem para pedir alguma coisa, não pede no nome de vocês. Pai, é no meu nome. José Santos Júnior, que eu te peço, me dá um carro. Não, pede no nome de Jesus. Quando você chegar lá, fala assim: em nome de Jesus. Quando você cita o nome de Jesus, os céus se abrem, os demônios se sujeitam, o impossível acontece, o milagre acontece. Mas Jesus tem que estar no nome da oração. O Jesus tem que estar nas orações, porque muita gente pede e não recebe, porque a sua mente ainda não foi lavada pelo Espírito Santo. Mas a nossa mente, ela está habitada por espíritos de confusão. Sabe como que você identifica o espírito de confusão? O espírito de confusão você vai discernir pelo discernimento de espírito, é um dom. Quando você conversa com alguém e ela não fala nada com nada, nada faz sentido, já viu isso? Ela começa falando de ciclano, termina do beltrano, e ela fala de sonho, depois fala de deserto, e ela fala de peleja, mas depois fala de vitória, e a sua vida é uma confusão, a sua família é uma brigaiada, a sua vida financeira ela é desastrosa, tem altos e baixos. Por quê? Espíritos de confusão. Mas a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de ordem. Sabe quando espíritos de confusão entram na cabeça de alguém? É quando ela perde o sentido da vida, é quando ela perde o sentido de propósito, é quando ela começa a pensar coisas que vai tirar a vida dela, que vai destruir a vida dela, que vai acabar com os sentimentos delas. Espíritos de confusão. O céu não ouve uma mente assim. O céu só ouve uma mente que ela foi purificada, lavada, escovada, saboada pelo sangue de Jesus. Recebe essa promessa aí? Deus quer hoje purificar sua mente a ponto de tudo que você pedir o céu conceder em questão de milésimos. Você recebe isso aqui? E Jabes fala: Senhor, me prospera, estende as minhas terras, me enriquece, me prospera. E ele vai fazer o segundo pedido. Olha o segundo pedido de Jabes. Uma coisa maravilhosa esse menino pediu: que a tua mão esteja comigo. O que ele quis dizer? Quando ele vai pedir, ele já tem a certeza que pediu. Ele falou assim: eu pedi para tu me enriquecer, tu vai me enriquecer. Mas não adianta eu me tornar um homem próspero sem o teu cuidado. Não adianta eu me tornar um homem rico, bem-sucedido, aonde as minhas fronteiras serão alargadas, se eu não for guiado pela tua mão. Conheço muitas pessoas que Deus prosperou, mas porque elas saíram do cuidado de Deus, elas voltaram para a estaca zero, para a miséria, sujeitas a golpes e desilusões. Por quê? Porque ela se achou autossuficiente. Eu prosperei, eu enriqueci, é pelo meu esforço, é pelo meu suor, é pela minha capacidade, é pelo meu diploma, é pelo meu acordar cedo, porque quem acorda cedo, Deus abençoa. São palavras bonitas e verdadeiras, mas no céu não funciona. No céu, sabe como que funciona no céu? Senhor, tudo que eu tenho não é teu, mas é tu que me deu. Senhor, tudo que eu tenho aqui, a minha vida não é própria minha. Eu não sou dono da minha vida. Mas Jabes, ele falou: Senhor, tu vai me prosperar, e eu preciso do teu cuidado na minha vida. E ele continua: Senhor,
que a tua mão esteja. O que ele quis dizer? Eu posso ter tudo na vida, mas se eu não tiver o teu espírito, eu não tenho nada. Eu posso ter tudo na minha vida, eu posso ter uma mulher que me ama, eu posso ter uma cama aconchegante, eu posso ter meus bens, mas se eu não tiver o Espírito Santo de Deus, eu não tenho nada na minha vida. Porque Ele é a fonte da bênção, Ele é a fonte da cura, Ele é a fonte de todas as coisas. Eu declaro isso sobre a sua vida. O Espírito Santo é a fonte da tua bênção, o Espírito Santo é a fonte do teu milagre. Oh, aleluia! Porque quem tem um Espírito Santo de Deus tem a fonte de tudo. Tem a fonte de tudo. E ele faz o terceiro pedido. Deixa no versículo para mim. Ele diz: guarda-me de males e livrando-me de dores. Ele diz o quê? Senhor, me prospera. Senhor, cuida de mim. E agora ele fala: Senhor, me protege. Sabe por quê? Ele foi um menino sofrido. Jabes, ele passou dificuldade na vida. Ele cresceu ouvindo dizendo: seu causador de dificuldade, seu atribulado, seu filho do bicho, seu isso, seu aquilo. Ele cresceu. Gente, imagina a identidade desse menino. Imagina esse menino dentro de casa, oprimido, deprimido. Provavelmente ele tinha dificuldade de comunicação, porque ele foi um menino que passou a vida toda sendo oprimido, pisado, colocado para baixo. Provavelmente ele não tinha boca para nada, porque desde pequeno ele não teve uma identidade firmada. Ele teve falta de palavras, não que motivassem, mas que construíssem um caráter nele. Mas ele conheceu o Deus de Israel. Sabe quem é o nosso Deus? O construtor de identidade. Se você não tem uma identidade construída, eu oro agora e eu declaro sobre a sua vida. A sua identidade vai ser alinhada de acordo com o altar de Deus. Ai, pastor, eu não sei quem eu sou, eu não sei que coisa eu estou sentindo. Em nome de Jesus, a partir de hoje, uma unção de alinhamento seja despejada na sua alma. A sua identidade é de um filho lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Ou você tem uma nova identidade. Qual que é a identidade? Eu sou morador do céu. Aonde eu estou? No esconderijo do Altíssimo. Essa é a nossa identidade em Jesus. Mas o diabo, ele é muito inteligente. Aí você acorda um dia com o sentimento de ser para baixo. Aí você acorda um dia com o desejo de fazer besteira. Isso tudo é a ausência de uma identidade firmada na rocha chamada Jesus. Eu estava conversando com meu sobrinho. Sabe qual um detalhe muito importante para quem tem identidade firmada? Quando alguém vem vomitando na sua cara, você ri da cara dela. Sério? Sabe como a sua identidade está firmada em Jesus? Quando chega alguém te metralhando, te acusando, falando mal de você, ferindo a sua moral, você pode franzir a testa para ela, mas no final você ri e fala assim: eu vou orar por você, porque eu sei quem está falando por você. Eu sei quem está falando, quem está agindo atrás de você. Não é Deus, mas é o inimigo. Quando você faz isso, você sabe que a sua identidade está firmada em Jesus Cristo. Faz sentido? Dá uma glória a Deus aí. Mas Jabes, ele tinha problema. Ele sabia, ele falou: Senhor, eu passei por um bocado de coisa. Eu passei por umas pelejas terríveis. Mamãe me xingou, papai me xingou. Mas eu te conheci. E ele diz: eu estou cansado de sofrer, me proteja. Porque Jabes, ele estava cansado de sofrer. Porque ele sabia que ele iria enfrentar muitos inimigos. E Jesus disse, ele falou assim: gente, quando vocês for orar, orem por livramento. Ei, quantas vezes você saiu de casa com uma angústia, angustiado, e o Espírito Santo falou: ora por proteção? Alguém já passou por essa situação? Alguém já passou? Onde você acorda e você vai trabalhar, e o Espírito Santo coloca você em uma angústia, e você começa a orar: Senhor, me guarda, me proteja, guarda o meu carro, guarda a minha moto, me guarda no trabalho. Em algum momento do dia, você tem um livramento. Já passou por isso? Gente, com certeza você já passou e você não percebeu. O Espírito Santo, ele trabalha nas nossas emoções. Quando você acorda angustiado, quando você acorda com uma vontade de orar por proteção, olha, é porque Deus quer livrar você. Deus quer livrar o teu filho. Deus quer livrar o teu marido. Deus quer livrar você de uma enfermidade. Deus quer livrar. E Jabes sabia que, além de orar contra as coisas ruins que são contra nós, ele também orou
contra as coisas que nós mesmos fazemos para nós mesmos. É difícil de entender, mas é isso. Ele falou assim: Senhor, existem muitas coisas contra mim, mas me guarda para eu também não fazer besteira. Você já orou assim? Senhor, me guarda. Ai, Jesus, olha, eu faço muita besteira, eu falo muita besteira. Você já orou assim? E Jabes orou, Senhor, guarda-me dos ataques de fora, mas também contra os ataques de dentro. Porque eu sou uma pessoa sofrida e eu sou assim, eu sou barraqueiro mesmo, eu sou barraqueira, eu sou Tati quebra-barraco, eu sou isso mesmo. E quantas vezes você ora e Jesus fala assim: filho, eu vou guardar, eu vou livrar você, porque a vida é cheia de males, a vida é cheia de dores, mas a gente nunca vai encontrar refúgio e fortaleza, socorro, fora da presença de Deus, porque é só na presença de Deus que eu sou guardado dos inimigos da minha alma. E o final do versículo é a parte que me deixa mais empolgado. Eu quero que você regale os seus olhos aí. E Deus atendeu ao seu pedido. Dá um brado de vitória aí, dá um glória a Deus aí. A história de Jabes foi resumida em uma vida de oração. Mesmo que ele tenha começado mal, Deus fez ele terminar bem. Queridos, você pode ter começado a sua trajetória, a sua história mal, com decisões horríveis, mas eu vou dizer uma coisa para você: se você invocar o Deus poderoso, soberano, e você pedir para que Ele conserte o teu caminho, para que você mude o seu jeito, mude a sua cosmovisão, Deus, Ele vai ter prazer. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer no certo. Deus tem prazer na bênção. Deus tem prazer em terminar bem as coisas. Mas eu quero terminar essa mensagem. Abra comigo em Marcos capítulo 9, versículo 21. Bota para mim, Marcos capítulo 9, versículo 21. Eu quero que você devolva as suas atenções aqui mais uma vez. O texto diz: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu: desde a infância. O que está acontecendo aqui? Vem comigo. Jesus agora ele está na cidade. Jesus ele está operando milagres. E chega um pai até ele e fala assim: Jesus, o meu filho ele tem convulsão de manhã, ele tem convulsão à tarde. E o pai sabia que aquilo ali eram ataques demoníacos. Vem comigo, vem comigo. E aquele pai angustiado, ele fala assim: Jesus, eu não tenho mais jeito. Já levei em médico, o médico não conserta. Ele é surdo, ele é mudo, ele tem convulsões. E no versículo 21, mais uma vez, Jesus perguntou: há quanto tempo ele está assim? E o pai responde: desde pequeno. Versículo 22. O pai respondeu: muitas vezes o demônio tem lançado ele no fogo e na água para matá-lo. O pai estava dizendo: esse menino tenta suicídio todo dia. Esse menino tenta se matar com fogo, com água, porque era um demônio. Vem comigo, vem comigo. Psh, ei. Era um demônio. Está entendendo? Era um demônio tentando matar o menino. Aí ele diz assim, o pai: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Sabe o que eu acho lindo? É que o pai foi no lugar certo, na pessoa certa, Jesus. E Jesus e o pai pergunta: se tu podes fazer alguma coisa? E Jesus é debochado, e Jesus pergunta: se posso? O pai pergunta assim: Jesus, tu pode curar o meu filho com convulsão? E Jesus debocha dele. Jesus fala assim: se eu posso? Tu não me conhece. Tu não me conhece? Aí ele responde o versículo mais famoso. Provavelmente esse versículo está atrás do teu carro lá. Tudo é possível naquele que crê. Ah, meu amigo, deixa eu falar para você. Aquele pai está desesperado porque o menino tenta se matar todo dia. Ele tem convulsão e o pai está cansado. O pai já não consegue mais porque o pai perdeu a sua vida, perdeu o seu lazer. Mas ele descobre que Jesus está na cidade curando. Tem alguém falando de Jesus lá. E ele chega para Jesus: Jesus, pelo amor de Deus, tem compaixão de mim, do meu filho. E Jesus responde: se eu posso? Claro que eu posso. Tudo é possível ao que crê. E aqui está a chave da oração vitoriosa. O fato de Jesus estar presente, Ele é o fator da tua resposta. Jesus é Ele que dá a resposta para a tua oração. Só que tem um detalhe aqui, que o segredo da oração é quando você ora crendo que já chegou.
Quando você ora que já recebeu. Quando você ora que já aconteceu. Quando você ora dizendo que já é realidade. Que já é possível. O problema do crente, olha o problema do crente aqui. Que o crente ora na dúvida. Não é verdade? Quantas vezes a gente já orou? Ai, Jesus, será? Assim, seja feita a tua vontade. Né? É a oração do preguiçoso. O crente preguiçoso é assim. Que seja feita a tua vontade, Jesus. Seja feita a tua vontade, papai. Mas olha a oração vitoriosa. Eu creio. Eu já vi. Eu já recebi. Quando você ora com esse espírito de ousadia, o céu libera imediatamente o teu milagre. Aí ele diz assim, tudo é possível ao que crê. Queridos, aqui está a chave da oração vitoriosa. A partir de hoje você vai sair daqui com espírito de oração. Você não vai orar como o crente moderno. O crente moderno, ele é muito chique. Ai, papai, meu amor. Não! Jesus, tu és o Senhor dos exércitos. Tu és o Deus da peleja. Tu és Jeová Jirê. Tu esmigalha os teus inimigos. Ai, os crentes modernos oram assim agora. Ai, papai, lindo. Não! Deus é o Deus de guerra. Eu vou falar para você mais uma vez. O nosso Deus é Deus de guerra. O nosso Deus não está no trono com a bandeirinha branca lá. Love, amor. Não. A Bíblia diz que nos últimos tempos ele vai pisar nos inimigos. Deixa eu falar uma coisa para você, uma coisa linda. No Apocalipse diz, na guerra de Gog e Magog, que quando o exército da China, os exércitos da Rússia, o exército da União Árabe, todos eles ficarão contra Israel. E Israel vai ficar no meio da guerra. Isso vai ser uma terceira guerra mundial. Vem comigo. Na hora que eles vão destruir, é a Bíblia que está dizendo. Essa guerra que a gente vê na Ucrânia, ela vai desembocar em Israel. Observe o que eu estou te falando. Vai voltar para Israel essa guerra. E a Bíblia diz que quando todos eles ficarem contra Israel, o céu vai se abrir. O céu vai se abrir e com a sua voz todos os exércitos da terra serão mortos. E a Bíblia diz que vai demorar 6 meses, Wagner, para poder enterrar todo mundo. O meu Deus é um Deus de guerra, é um Deus de peleja. Nós não somos crente moderno, nós somos aqueles crentes que jejua, que ora, que peleja. Aonde Deus está convocando você para ser um soldado de Cristo. Ei, você não é um soldado abatido, não. Eu vim dizer essa noite que você é um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Você é um crente cheio de autoridade. Você é um crente cheio do fogo. Levante no seu lugar. Por favor, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite.